Nem todo marco histórico traz uma lembrança boa e o período de março a junho desse ano, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos maiores exemplos disso. De todos os setores da economia que foram profundamente afetados pela crise, o automotivo, sem dúvida, foi um dos mais impactados. A gente teve queda nas vendas aí de até 95%, fábricas fechadas, paralisadas, lojas concessionárias indo à falência, fechando as portas de vez e, no topo disso, todos os órgãos relacionados ao processo de documentação e certificação estão aí com as atividades paralisadas. Sem dúvida nenhuma, é uma péssima época para se lançar um carro e é por conta disso que vários lançamentos foram adiados para o segundo semestre ou mesmo para agora aí, comecinho de transição aí de junho para julho. E é exatamente esse o assunto do vídeo de hoje. A gente vai apresentar para vocês quais que são esses carros que já deveriam estar no mercado, mas que por essa questão aí da crise e essa paralisação foram postergados para um segundo momento a partir de agora. Inclusive tem um caso bem interessante aí de um meio lançamento que estava no processo, aí paralisou e vai acontecer agora o lançamento muito em breve. Todos esses carros que eu vou mencionar no vídeo a partir de agora, a gente vai avaliar aqui no Autoline. Então fique ligado, se você não é assinante ainda, assine, ative aquele sininho lá para receber as notificações primeiro e acompanhar a primeira mão a avaliação desses carros. E também vale lembrar, né, em autoline.com.br tem mais de 250 mil ofertas de 0 km seminovos. Inclusive esses carros você consegue financiar diretamente por lá, por meio do Bradesco Financiamentos. É só você clicar naquele link na barra superior ali, simular financiamento, escolhe ali a quantidade de parcelas, preenche seus dados que você recebe rapidinho aí a proposta mais rápida e ligeira aí, mais completa para você. Vamos agora então à lista dos adiados. Em março, a Toyota Hilux GR Sport tomou o posto de picape mais potente da categoria da atual Amarok V6. Ela trouxe aí 234 cavalos contra os 225 atuais da Amarok, mas isso ia mudar em abril com a chegada do motor atualizado da Amarok V6 e aí a potência ia saltar para 258 cavalos. Inclusive essa é uma atualização que já aconteceu na Europa aí há cerca de 2 anos. Mas mais do que ser acréscimo de 15% de potência, na verdade essa Amarok V6 pode ter até momentos de potência ainda maior com 272 cavalos, 272, que é o overboost. Então temporariamente ela rende essa potência adicional aí para ultrapassagem, por exemplo, isso é muito útil. E essa nova configuração desse motor também rende um torque maior, de 57,2 para 59,1 kgfm. Essa picape ela é fabricada na planta de Pacheco, na Argentina, inclusive lá ela já está sendo comercializada. Aqui no Brasil ela ia chegar em abril, agora provavelmente aí vai ficar para o comecinho do segundo semestre. Ainda não há uma confirmação de data exata, mas a gente sente que vai ser por aí, porque a picape já está sendo produzida e comercializada por lá. Vai lembrar, aqui no Brasil esse motor V6 equipa só as versões topo de linha, como todo mundo já sabe, as versões Highline e Extreme, sempre aí com tração às 4 rodas, 4Motion e aquele câmbio fabricado pela ZF de 8 marchas. Lá na Argentina esse motor novo estreou uma versão nova aí, meio estilizada, chama Black Style, que tem a carroceria negra, rodas negras, exterior aí em couro sintético também preto, então uma versão aí um pouquinho estilosa. A gente não sabe se essa versão vem para o Brasil, é bem provável aí, porque sempre que você lança uma versão especial aí, você ganha um pouquinho mais de atenção aí, de mídia de desejo aí dos consumidores. Segundo adiamento, a Fiat Strada é um caso muito curioso, porque no meio do processo do lançamento, alguns veículos de imprensa puderam testar, e aí veio toda a paralisação, e aí vários outros veículos de imprensa não puderam testar, porque foi literalmente no meio do processo de lançamento. Dentre os que não puderam testar, ficou aí a gente aqui da Autoline, mas assim que aconteceu o lançamento, que vai acontecer inclusive agora, no fim do mês, a gente vai trazer para vocês aí a avaliação detalhada da Strada. Mas foi um caso muito curioso, não lembro de outro caso na história de um meio lançamento. Essa nova Strada é evidentemente maior, quem viu já viu as fotos aí, viu que ela assumiu a identidade visual inclusive bem próxima à Toro, Então em termos de dimensões, ela ficou 7 centímetros mais larga, então ela ficou mais assentada, 4 centímetros mais comprida, o entre-eixos também cresceu aí 2 centímetros e ficou 4,2 centímetros mais alto. Então entre as proporções, realmente a largura foi o maior ganho, então é isso que deixou ela com esse porte mais abrutalhado. Agora tem uma coisa que é curiosa.
O design dela é inspirado na Toro, mas quando a gente vai olhar aí os elementos estruturais que compõem esse veículo, você vê que tem uma miscelânea aí de vários outros veículos da Fiat. Então, por exemplo, toda a parte traseira veio da furgão Fiorino, incluindo aí a base da caçamba, né? Ela recebeu alguns reforços adicionais, mas a base do projeto é exatamente a mesma. Isso inclui, por exemplo, as próprias caixas de roda traseiras e o projeto de suspensão traseira também veio aí da Fiorino, né? Agora, a estrutura dianteira e a cabine vieram do Mobi, e dele também literalmente veio as portas dianteiras e as caixas de rodas frontais. Então as portas você consegue inclusive pegar de um e jogar para o outro aí, salvo uma pequena diferença de acabamento, mas o elemento, a chapa é literalmente a mesma, né? As colunas A, né, aquelas primeiras, e o para-brisa vieram do Uno, que também cedeu aí a estrutura, a base, né, do painel, volante, cluster de instrumentos, alguns detalhes aí como manopla do câmbio, difusores do ar, então tem muita coisa de acabamento interno que veio do Uno, né? E o projeto da suspensão dianteira veio do Argo, né? Então a traseira a gente tem um projeto baseado aí no Fiorino e na dianteira um projeto baseado no Argo. Inclusive os espelhos também são do Argo, né? Agora tem um detalhe. Como a geração antiga tinha 22 anos nas costas, é óbvio que quando a gente tem a introdução dessa nova geração, a gente tem uma enxurrada de novos recursos de tecnologia para atualizar o veículo. Então ele traz aí airbags laterais, controle de tração e estabilidade, tem assistente de partida em rampa, né? Sistema multimídia com tela de 7 polegadas. E tem um detalhe que é interessante que vai vir aí na nova estrada, que esse sistema multimídia ele vai permitir aí que você conecte via Apple CarPlay ou Android Auto sem fio, né? Então isso é uma coisa aí que vai ser uma novidade aí no nosso mercado, né? Essa nova estrada vai chegar em duas configurações de carroceria, né? Cabine simples e cabine dupla, e com dois motores, sempre aí com um câmbio manual de 5 marchas. Começando pela versão básica Endurance, ela vai seguir com o mesmo motor Fire Evo 1.4, né, de 88 cavalos da geração anterior, né, a atual, né, considerando que não foi lançada a nova ainda. E na intermediária Freedom e na topo Vulcano, a gente vai ter o motor 1.3 Firefly do Argo, né, com 109 cavalos e 14,2 kgfm de torque, né? Então, na prática, isso quer dizer que a estrada vai perder aquele motor e-torque 1.8, né, de 132 cavalos da antiga estrada cabine dupla. Então, nessas versões topo de linha é de se esperar aí uma perda de desempenho, até porque o veículo ficou mais corpulento, né? Então, aí a gente vai descobrir aí quanto que perdeu e se realmente vai ser uma perda significativa quando a gente for fazer a avaliação do veículo, né? Se você sentiu falta aí do câmbio manual, se você sentiu falta do câmbio CVT, essa novidade deve ficar para o ano que vem, mais exclusivas aí aos motores 1.3 Firefly. Esse é um carro muito, mas muito importante para a Peugeot, realmente vai ser um divisor de águas, né? E chegaria aí agora já no primeiro semestre fabricado na Argentina, né? E por que o Peugeot 208, essa nova geração, é tão importante? Porque é o primeiro veículo aqui no Brasil a ser fabricado com a nova plataforma CMP, né? Então seria mais ou menos equivalente aí à MQB da Volkswagen. Se você está confuso sobre esse papo de plataforma, é só você clicar aí nesse link no canto superior direito da tela para assistir nosso vídeo falando sobre plataforma, porque é realmente uma coisa muito importante, porque não é só a estrutura, envolve uma série de tecnologias do próprio veículo, né? Essa plataforma CMP estrutura, por exemplo, o Corsa F europeu, né, que não tem no Brasil, e um detalhe importante, vai ser a base de vários veículos do grupo FCA, né? Porque vale lembrar, a gente teve o casamento, né, entre os grupos PSA e FCA, né, no ano passado, ainda não tem uma sigla exatamente definida para esse casamento, mas por conta disso, acredita-se que o novo Argo vai utilizar essa mesma plataforma, então notem a importância desse lançamento aí para a Peugeot, né? E fora que o carro também mudou muito e ficou bem mais interessante, ele perdeu um pouco aquela silhueta de minivan, ficou com mais silhueta de carro, né? Com um capô mais definido, dois volumes bem definidos, né? A geração atual 208 já é aquela coisa mais integrada entre capô e para-brisa, né? Bem típico aí de minivan. E se olhar aí as linhas dos paralamas mais musculares, aquela lanterna traseira que lembra um pouquinho a solução que a Porsche utiliza, aquele bloco inteiriço, né? A lanterna traseira em específico aí lembrando a solução de design, por exemplo, do 3008 ou mesmo do Mustang, né, com aqueles traços verticais, e a cabine também teve uma evolução muito séria, né? Então realmente um carro bastante importante. Ele ficou um pouquinho mais assentado também, seguindo aí mais ou menos o exemplo da estrada, né? Então ele ganhou 4 centímetros de largura e ele ficou 3 centímetros mais baixo que o atual, isso que é interessante. E ele ganhou 7
centímetros de comprimento. A única pena é que o entre-eixos ficou aí virtualmente igual, 2,54. Isso deixa ele com um entre-eixos 2 centímetros mais curto que o do Polo, por exemplo. O UOL Carros ele apurou que esse novo 208 não vai ter o motor 1.2 PureTech Turbo injeção direta, como muita gente esperava, né? E sim de que vai vir com o motor 1.6 Flex aspirado que está no 2008, por exemplo. Essa informação não está confirmada, mas a operação do UOL Carros indicou isso aí. E que mais tarde chegaria uma versão elétrica, né, chamada E208, com 136 cavalos. Agora resta aí para a gente esperar para ver e colher as impressões a bordo do 208, sem dúvida um carro bastante importante para o mercado. Outro carro que precisava de uma renovação com muita urgência é o Versa, que está entre nós aí desde 2011, né? Então, uma mesma geração com quase uma década aí. Essa chegada da nova geração, que já está rolando lá fora, estava prevista para maio, né? E por conta aí da pandemia, teve o lançamento adiado. Agora, o caso do Versa é um pouquinho mais delicado porque o carro vem importado, né? Então, toda essa flutuação cambial aí pode atrapalhar um pouco os planos e a estratégia da Nissan. Mas, sem dúvida, esse carro vai ser lançado muito em breve, né? O modelo antigo, inclusive, vai continuar em produção, né? Vai ser uma versão de entrada aí, voltada aí com uma pegada mais custo-benefício chamada V-Drive. Olhando o Versa, sem dúvida, houve uma evolução muito séria na parte de design, né? Ele puxa aí muito mais a linha do Altima, né? Ele era um carro um pouco simplório nas soluções de design, aí, voltados aí literalmente mais para 2010, né? Quando chegou aí com o Versa em Marte, e agora a gente tem uma solução de design que se aproxima ao Altima atual e puxa várias soluções de design aí que a gente vê no Kicks, por exemplo, né? A exemplo aí dos carros que a gente citou, ele ficou mais encorpado, né? Então ganhou 4 centímetros de comprimento, 4,5 centímetros de largura e 2 centímetros a mais de entre-eixos. Lembrando que o Versa já é um carro muito bem servido de espaço traseiro, né? E o porta-malas também aumentou 22 litros, vai passar para 482 litros. Então, em termos de espaço interno e porta-malas, é um carro que vai ser ainda mais bem servido, né? E a cabine, como vocês conseguem ver, ficou bem mais invocada aí em termos de design e materiais, que era um dos grandes pontos fracos do Versa, inclusive, né? Era uma cabine muito simples para a categoria de preço que ele ocupa. Aposta-se por aqui que essa geração vai utilizar o mesmo motor do Kicks, né? Que é um motor 1.6 de 114 cavalos com câmbio CVT. Lá fora, esse powertrain recebeu aí uma atualização, né? Rende 123 cavalos. A gente não sabe exatamente aí o que vai acontecer, né? Se vai receber essa atualização de motor ou se vai ser exatamente o mesmo conjunto do Kicks. O que se sabe, sem dúvida nenhuma, é que ainda mais sendo importado, esse novo Versa vai trazer vários recursos de tecnologia que já estão presentes no modelo que está sendo vendido lá fora, dessa nova geração, né? Como, por exemplo, aí alertas de ponto cego no espelho retrovisor, alerta de colisão frontal com tráfego cruzado também, câmera de 360 graus durante a manobra, então você vê uma projeção aí captada pelas câmeras, tudo que está em volta do carro, muito bom aí para você em manobras mais apertadas, estacionamento, né? Controle de velocidade de cruzeiro, 7 airbags e central multimídia aí com tela de 7 polegadas. A gente não sabe quais desses equipamentos vão estar aí presentes nessa versão brasileira, mas como eu falei, considerando que o veículo vem importado, boa parte deles sem dúvida vai estar presente. Se você esteve presente no Salão Automóvel aqui de São Paulo de 2018, você deve lembrar aí do Chery Tiggo 8, né? Agora Caoa Chery Tiggo 8. O design desse carro, de lá para cá, foi atualizado para o Salão de Xangai e é exatamente essa nova versão que foi atualizada aí pelo Kevin Rice, um ex-designer do BMW, que vai chegar aqui no Brasil e seria lançado exatamente agora, né? Esse é um SUV bem encorpado, né? De 7 lugares. Tem 4,70 metros de comprimento e trechos de 2,71, então é um porte bem comparável a veículos como o Jeep Compass, o Tiguan, então é realmente um produto de alta relevância, é um salto aí que a marca vai fazer em termos de segmento de mercado. Esse é o produto mais caro comercializado aí pela Caoa Chery aqui no Brasil e ele vai ser montado em Anápolis, né, em Goiás. Sendo um veículo desse porte, sem dúvida, espera-se aí um bom nível de tecnologias, então a gente está falando de um motor 1.6 turbo de 200 cavalos e com câmbio automatizado de dupla embreagem em 7 marchas, então a parte powertrain aí uma solução bastante arrojada e lógico, na parte de recursos aí tem uma lista bem grande aí, né? Justamente pelo porte aí do veículo, a faixa de preço que ele deve entrar, então equipamentos aí como frenagem autônoma de emergência, né? Se ele detecta aí pelo meio de radar algum carro parando na sua frente, ele pode frear sozinho, o veículo até em mobilidade, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo utilizando esse mesmo radar, central de multimídia com a tela enorme, 10,5 polegadas,
o cluster, né, os instrumentos aí digitais, numa tela de TFT, como por exemplo a solução utilizada aí que você vê no Golf GTI, na versão topo de linha do T-Cross, por exemplo, né? Wi-Fi 4G embarcado, né? Então deixaria de ser aí uma solução quase exclusiva da Chevrolet, né? Câmera 360 graus para manobras, aí, exemplo aí dos carros que a gente falou aí há pouco, como o Versa, né? E até um sistema aí de reconhecimento facial que permitiria aí que dois motoristas diferentes pudessem ter perfis específicos aí de configurações do veículo sem precisar aí ativar nada. Vale lembrar que algumas marcas decidiram não postergar os seus lançamentos, né? Então, por exemplo, logo no início da pandemia a gente teve a Chevrolet lançando o novo Tracker, né? Então a gente fez a avaliação aqui dentro do canal do Online, depois a gente ainda comparou ele com o T-Cross, né? A gente teve a Ford lançando aí a Ranger Storm, aliás, deixa aí nos comentários se você quiser ver a nossa avaliação dessa picape. E muito recentemente, né, que acompanhei na internet, viu aí que a Volkswagen apresentou o Nivus, né, que é outro veículo que a gente vai avaliar aqui no Autoline. Outra marca premium que teve vários lançamentos e várias novidades chegando na concessionária, mas não teve um evento em si, foi a BMW, né? Então chegou quase ao mesmo tempo o M340i, o M2 Competition e o M235i Gran Coupé. Então esses carros já chegaram aí em algumas lojas e não teve nenhum evento por enquanto, mas é bem provável que no começo do segundo semestre haja um lançamento oficial desses produtos. Certo, pessoal? Então é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo e acompanhem aí de pertinho o canal do Autoline que a gente vai testar aí cada um desses veículos aí assim que for possível. Um abraço e até a próxima.